Vamos iniciar a nossa aula apresentando a nossa atividade da disciplina de Geometria 1 do professor Dr. Fabrício, onde serão abordados esses 3 pontos aqui: a definição de poliedro, o teorema de Euler para poliedros e poliedros regulares. Então, antes de chegar à definição, vamos ver alguns conceitos aqui preliminares. Primeiro, vamos definir aqui o que é uma bola aberta, Então, dados no espaço um ponto P e o número real, um real positivo R, a bola aberta de centro em P e raio R é esse conjunto aqui, Bola B de centro em P e raio R é o conjunto formado por todos os pontos Q, tais que o comprimento de PQ vai ser menor do que o raio R. Definindo agora o que é ponto interior de um conjunto, Então, seja há um conjunto de pontos no espaço, dizemos que um ponto P do espaço, ele é um ponto interior a esse conjunto de pontos A, se a bola de centro P e raio R, se essa bola aberta estiver totalmente contida dentro desse nosso conjunto de pontos do espaço A, para algum R maior que zero. Em particular, temos que o nosso ponto P, que é o centro dessa nossa bola aqui, nossa esfera, ele vai pertencer ao nosso conjunto de pontos A do espaço. Então, o interior do conjunto A, ele é o subconjunto inter de A, ou seja, ele é formado por todos os pontos interiores a esse nosso conjunto A aqui. Então, quando esse nosso conjunto de pontos do espaço A, ele for igual ao seu subconjunto aqui, o interior de A, ou seja, o conjunto de todos os pontos interiores, dizemos que esse conjunto de pontos no espaço A, ele é aberto. Por exemplo, o conjunto vazio e o conjunto inteiro, o espaço inteiro, eles são abertos. Outro exemplo é a própria bola aberta aqui. Ele é um conjunto aberto, a bola aberta de centro em P e raio R. Dizemos que um conjunto A de pontos do espaço, ele é fechado se o complementar desse conjunto A ele for aberto. Por exemplo, o espaço inteiro e o conjunto vazio são fechados. Como a gente viu anteriormente, o espaço inteiro e o conjunto vazio eles são abertos. Se um é o complementar do outro, se o complementar é aberto, então o outro será fechado. Se a gente pegar aqui o complementar dessa bola aberta, de centro em P e raio R, que é justamente o conjunto dos pontos Q, tais que o segmento PQ é maior ou igual a R, então dizemos que o complementar dessa bola aberta, ele é um conjunto fechado. E ainda, a bola fechada aqui, de centro em P e raio R, formado pelos pontos Q, tais que PQ é menor ou igual que R, ele é o conjunto fechado. Então, vamos agora definir ponto de fronteira. Considere um conjunto A de pontos do espaço. Então, dizemos que um ponto P do espaço, ele é um ponto de fronteira desse conjunto A, se para todo R maior que a bola de centro em P e raio R, ela vai intersectar tanto esse conjunto de ponto A quanto o complementar dele. Então, um ponto que está mesmo na divisa entre os dois conjuntos aqui, o A e o complementar. Por isso que ele é chamado de ponto de fronteira. Então, a gente vai representar a fronteira de A como esse conjunto aqui, que ele é formado pelos pontos da fronteira de A. Assim, a gente vai definir aqui o lema 5, que diz o seguinte: um conjunto A de pontos do espaço, esse conjunto ele é fechado se e somente se
o conjunto formado pelos pontos da fronteira de A está contido no conjunto A de pontos do espaço. Ademais, nesse caso, vamos ter que esse conjunto A ele vai ser justamente a união, a reunião de todos esses pontos de fronteira com todos os pontos interiores, todos os pontos interiores do conjunto de A de pontos no espaço. Então, a partir dessa definição aqui, desse conjunto de pontos no espaço, como a reunião dos seus pontos interiores com seus pontos de fronteira, a gente vai chegar aqui no nosso primeiro ponto, que é a definição de um poliedro. Então, o que é que diz a definição de um poliedro? Um poliedro ele é um conjunto fechado, como a gente acabou de definir aqui o conjunto, mas quando é que ele é fechado? Se os pontos interiores pertencerem ao conjunto desse ponto fechado. Então, o poliedro ele é um conjunto fechado e limitado do espaço, com o seu interior não vazio, ou seja, tem que ter pelo menos um ponto em seu interior, e cuja fronteira dele ele consiste justamente da união de um número finito de polígonos. Então, esse conjunto aqui, formado pelos pontos da fronteira, ele vai ser uma união de um número finito de polígonos e deve atender, satisfazer as seguintes condições. Primeiro, se pegarmos dois polígonos quaisquer, eles não vão estar contidos no mesmo plano. Então, dois polígonos que representam a união da fronteira desse poliedro, desse conjunto fechado. Se pegarmos dois polígonos quaisquer dele, eles não podem estar contidos no mesmo plano. Se dois polígonos eles se intersectam, então essa intersecção entre eles ou vai ser um vértice ou vai ser um lado. Além disso, dados dois polígonos P e Q que não se intersectam, então existem polígonos aqui P, P1, P2, PK, que vai ser igual ao polígono Q. Tais que P índice I e P índice I mais 1, eles vão se intersectar, ou seja, esses dois polígonos aqui, eles vão se intersectar, pegando um polígono com o polígono seguinte. Pegando aqui o nosso P como sendo P1 e Q como sendo P índice K. Com o nosso I variando de 1 até K. Além disso, um poliedro ele é dito um poliedro convexo se ele for um subconjunto convexo do espaço. Exemplos de poliedros convexos, prismas e pirâmides, que já foram estudados. Então, de acordo com o nosso lema 5, que diz aqui que o conjunto dos pontos de fronteira de A está contido em A. Então, pegando aqui esse nosso conjunto A como sendo o nosso poliedro, então temos que o conjunto dos pontos de fronteira do poliedro está contido no nosso poliedro, para qualquer que seja o nosso poliedro P. Por vezes, nos referimos a esse conjunto formado como sendo a superfície do nosso poliedro P. E os polígonos que compõem essa superfície, a gente vai chamar cada um deles de face. A face do poliedro P. Sendo assim, as arestas do poliedro P, eles são os lados de cada um das faces. E além disso, os vértices também do poliedro P vão ser os vértices de cada uma face, ou seja, de cada superfície do nosso poliedro. Definimos assim a nossa proposição 7, que diz o seguinte: seja um P um poliedro convexo O um ponto em seu interior e sigmas uma esfera com centro nesse ponto O,
que está no interior do nosso poliedro. Para todo ponto P pertencente à nossa esfera, a semirreta OP intersecta a superfície de P em um único ponto Q. Ademais, a gente determina que essa função é definida dessa forma como uma bijeção. Os pontos P pertencente à esfera, a ele é associado um ponto Q pertencente à superfície do poliedro. Dado um poliedro P, não necessariamente convexo, denotamos respectivamente por V, A e F os seus números de vértices, V, número de arestas, A, e número de faces, F. E por X de P, que a gente chama de características de Euler do poliedro, como sendo essa expressão, V menos A mais F, ou seja, número de vértices menos número de arestas mais o número de faces. Então, essa expressão é o que a gente chama de características de Euler. O nosso lema 8 diz o seguinte: se um poliedro tem A arestas e F índice K faces de calados, então o dobro do número de arestas vai ser igual a esse somatório aqui. 3F índice 3, mais 4F índice 4, mais 5F5 e assim sucessivamente. Ou seja, o somatório de K vezes F índice K. Então, guardamos esse lema que vamos utilizar ele para provar o nosso teorema de Euler, que é justamente o que a gente vai ter aqui agora. O teorema de Euler para poliedros diz o seguinte: todo poliedro convexo ele tem características de Euler igual a 2. Ou seja, essas nossas características, V menos A mais F, vai ser igual a 2 para todo poliedro que ele seja convexo. Então, para demonstrar, vamos considerar primeiro aqui um poliedro convexo P, um ponto no seu interior, ponto O. Além disso, uma esfera com centro nesse ponto O aqui. E a nossa bijeção, essa função aqui, que ela vai ser a inversa dessa bijeção aqui da proposição 7. Então, se ela é inversa de uma bijeção, então essa função f também ela é uma bijeção, no qual a gente está pegando o ponto Q da superfície do poliedro e associando a ele aqui um ponto Q' pertencente aqui à nossa superfície da esfera. Se a gente tiver aqui, olha, pegando aqui uma das faces aqui do nosso poliedro P, a face A índice 1, A índice 2, A índice K. Então, aplicando a nossa função aqui, vamos associar quem? A essa face aqui, vamos associar a face, vamos associar a esse polígono aqui, que é a face do nosso poliedro, vamos associar o polígono A índice 1', A índice 2', A índice K'. Então, esse poliedro que a gente obteve a partir, esse polígono que a gente obteve a partir da nossa função aqui, ele é um polígono esférico na nossa esfera, como a gente pode ver aqui. Então, temos aqui, em torno da nossa esfera aqui, olha, o ponto O é interior ao poliedro que está aqui em torno. A nossa esfera aqui, a nossa bola esfera, está também no interior do nosso poliedro. Então, pegando aqui, olha, uma das faces do poliedro e aplicando a função, a gente vai obter aqui, olha, na esfera, um poliedro esférico. É isso, olha, onde cada um desses pontos aqui, olha, A índice 2, vamos ter a imagem dele aqui, que é A índice 2', A índice 1, a imagem dele aqui é A índice 1', A índice 3, a imagem dele aqui é A índice 3', e assim sucessivamente.
Então a gente pode fazer isso para cada uma das faces do nosso poliedro. A gente vai obter aqui sobre a nossa esfera um polígono esférico. Seja ainda aqui, olha, alfa, esse plano aqui, olha, que vai passar aqui pelo centro O. Além disso, ele é paralelo à nossa face, a índice 1, a índice 2, a índice 3, a índice K. Então, além de ele passar pelo centro da esfera, ele é paralelo à face que a gente está considerando do nosso poliedro. Então, o nosso polígono esférico aqui, olha, a índice 1 linha, a índice 2 linha, a índice 3 linha, e assim sucessivamente, esse nosso polígono ele vai estar contido no mesmo hemisfério da nossa esfera aqui, ó, esse hemisfério, que vai estar contido no mesmo semi-espaço que a face a índice 1, a índice 2, a índice K, em relação aqui ao plano alfa. Sendo ainda que θi o ângulo interno do nosso polígono esférico em A índice e linha, se a gente pegar aqui um vértice aqui desse nosso polígono esférico, então o θ vai ser o ângulo nesse vértice aqui. Então segue-se de um corolário que já foi estudado, isso aqui, olha, a área, o corolário que diz como determinar a área de um polígono esférico. A gente calcula justamente da seguinte forma, como o somatório dos ângulos internos em cada vértice desse nosso polígono esférico, menos o que? K menos 2 que multiplica π, então o somatório disso aqui todinho, multiplicado pelo raio ao quadrado da nossa esfera, que esse R vai ser o raio justamente da nossa esfera sigma. Então temos aqui a nossa igualdade I. Agora o que a gente vai fazer isso aqui? Isso aqui vale para cada um dos polígonos esféricos que a gente vai obter através da nossa função, sobre cada face do nosso poliedro P aqui. Então vai ser vários polígonos aqui em torno aqui. Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer o somatório, vamos somar o primeiro e o segundo membro dessas igualdades para cada um desses polígonos esféricos que a gente vai obter aqui através da função no poliedro. Então, como para a soma aqui dos primeiros membros de todos os polígonos esféricos convexos, a gente vai observar que se a função f, essa função f, ela é uma bijeção, então todos os polígonos esféricos eles vão particionar a nossa esfera sigma. Ou seja, se a gente pegar todos os polígonos esféricos que a gente vai obter através dessa função, todos eles vão cobrir totalmente aqui a nossa esfera. Então, de modo que, se a gente somar as áreas de cada um desses polígonos esféricos aqui, a gente vai obter a área da nossa esfera sigma. Então, se a gente somar todos os primeiros membros dessa nossa equação, a gente vai encontrar aqui a área da esfera. E para a soma de todos os segundos membros aqui, de todos os polígonos esféricos que a gente vai obter a partir das faces do nosso poliedro. Então, vamos lá. Para a soma dos segundos membros, se A ele é um vértice de P comum às faces F1, FJ, olha, a gente pegar aqui. Então, A índice 1, ele é comum a essa face, a uma face que vai estar aqui, a outra face que vai estar aqui. Então, ele é comum a várias faces do nosso poliedro. Então, cada um desses A's, ele vai ser comum a várias faces do nosso poliedro. Além do mais, se a gente aplicar a nossa função aqui a cada uma face, a gente vai encontrar a face f índice I
linha como sendo a imagem de cada face do nosso poliedro, né? Então, a soma dos ângulos internos dos polígonos esféricos convexos a nossa face esférica lá, poligonal, em A índice linha, ou seja, se a gente pegar aqui em um vértice aqui qualquer e pegar a soma desses ângulos internos aqui, né, todos eles, a gente vai ter que essa soma vai ser igual a 2π. Ou seja, em cada um dos vértices que a gente vai obter aqui, olha, a gente vai ter a soma de 2π aqui, dos ângulos internos, em cada vértice desses polígonos esféricos. Além do mais, olha, f índice k, quando k for maior ou igual que 3, ele é o número de faces do nosso poliedro, que tem k vértices. Por exemplo, a gente vai ter faces com 3 vértices, faces com 4 vértices, faces com 5 vértices, faces com 6 vértices, assim sucessivamente. Então, o total de faces do nosso poliedro vai ser a soma de todas elas. Né? O somatório de FK vai ser F. Assim, se a gente pegar aqui o nosso segundo membro aqui e somar em todos os poliedros, né? Todos os poliedros, a gente vai ter o seguinte, né? Que o somatório vai ficar 2π, né? Como a gente viu aqui, em cada vértice. Então, como ele tem o número de vértices é V, então vai ficar 2π V. Aí menos o somatório disso aqui também, né? Que a gente vai ter o somatório de K menos 2 π FK, que é das faces, com K maior ou igual que 3, R ao quadrado. Né? Então isso aqui representa a soma de todos eles. Esqueci de colocar aqui o que é somatório disso aqui. Vamos lá. Partindo daqui, olha, a gente verifica que π é comum a esses termos. Então colocamos o π aqui em evidência, né? Aqui vai ficar 2V. E aqui vai ficar o somatório de K menos 2 vezes FK. Aplicando o somatório aqui nesses dois termos aí, né? Repete 2V. Vai ficar menos o somatório de KFK. Aí menos por menos vai ficar mais. 2 vezes o somatório de F de K, com K maior ou igual que 3. Isso tudo multiplicando aqui πr ao quadrado. Então, do nosso lema 8 aqui, a gente viu aqui que o dobro do número de arestas vai ser o que? O somatório de KFK. Não, o somatório de KFK vai ser 2A. Então, esse somatório aqui de KFK, 2A. Mais 2 vezes esse somatório aqui, olha, o somatório de FK vai ser aqui o nosso F, portanto 2F. Tudo isso multiplicado por πr ao quadrado. Assim temos, dessa nossa igualdade, olha, o primeiro membro aqui vai dar S, e o segundo membro vai dar essa expressão aqui. Ó. Logo, a gente encontra aqui que S vai ser igual a V menos A mais F, que multiplica 2πr ao quadrado. Como S é 4πr ao quadrado, né, que é a área da superfície da esfera, então a gente pode concluir que esse V menos A mais F ele vai ser igual a 2, né, como queríamos demonstrar. E por último, falar um pouco aqui sobre os poliedros regulares. Primeiro, mostrando a definição, né? Um poliedro convexo ele é dito regular se ele atende às seguintes condições. Tem que ter essas duas condições. Todas as faces dele têm que ser polígonos regulares, com o mesmo número de arestas
Então, são polígonos regulares que tenham lados iguais e ângulos iguais. Além disso, todos os polígonos têm o mesmo número de arestas. Além disso, em cada um dos vértices, ele deve incidir a mesma quantidade de aresta. Então, em todos os vértices do nosso poliedro, se em todos eles incidir o mesmo número de arestas, e se todos eles forem polígonos regulares com o mesmo número de arestas, então esse poliedro convexo ele é dito poliedro regular. Então, os exemplos de poliedros regulares, temos aqui o tetraedro regular, que a composição dele ele é composto por 4 faces triangulares, como a gente pode ver aqui, essa face lá de trás, essa face de baixo e mais 2 faces aqui laterais, e essa outra face aqui. Então, 4 faces, 6 arestas, olha, como podemos ver aqui, 1, 2, 3, e na base aqui temos mais 3, e 4 vértices, né? 1, 2, 3, 4 vértices. O outro é o hexaedro regular, que é o cubo, né? Então ele é formado por 6 faces, todas elas quadradas, olha, todas elas quadradas, não é isso? Todas elas com o mesmo número de arestas, né? São quadriláteros regulares. 12 arestas, 4 aqui em cima, 4 embaixo e 4 laterais, e além disso 8 vértices. Se a gente observar, em cada vértice vai ter aqui exatamente 3, incidindo 3 arestas em cada uma delas. Como lá, em cada uma delas também tem 3, cada vértice 3 arestas. Aí o próximo, o octaedro regular, que é formado por 8 faces, todas elas triangulares, hein? Mesmo número de arestas, todas elas. Além disso, temos 12 arestas e 6 vértices. Então observe aqui que em cada vértice, olha, ele vai incidir exatamente 4 arestas, em cada um desses vértices aqui. Aí o dodecaedro regular, que ele é formado por 12 faces, todas elas pentagonais, ou seja, o mesmo número de arestas em cada face, totalizando 30 arestas e 20 vértices. Além disso, se a gente observar, em cada vértice aqui vai incidir exatamente 3 arestas. E o icosaedro regular, que ele é formado por 20 faces triangulares. Além disso, temos 30 arestas e 12 vértices. Então, observamos aqui, ó, todas as faces têm o mesmo número de arestas, 3, são triângulos, e em cada vértice aqui ele incide exatamente 5 arestas em cada um deles. Dessa forma, podemos concluir aqui com o teorema 15, que diz o seguinte, que todo poliedro convexo regular é um tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro ou icosaedro, ou seja, existe exatamente esses 5 poliedros regulares, que são justamente esses 5 que eu apresentei aqui. E esses poliedros regulares, eles também são conhecidos como sólidos de Platão. Obrigado.